Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que, mesmo surgindo lá no século XX, ainda causa bastante debate, o pelagianismo. É isso A aí. gente vai investigar essa doutrina que questionou as bases do cristianismo da época e entender como essas ideias reverberam até hoje, mesmo que de maneira sutil. É incrível como o pelagianismo, mesmo sendo considerado heresia pela igreja, ainda nos faz pensar sobre a natureza humana, né? É. E o papel da graça. Para começarmos, vamos conhecer o Pelágio, monge que deu nome a essa doutrina. Ele estava insatisfeito com a igreja no final do século IV, começo do século V, buscando uma reforma moral e espiritual, um retorno à pureza, à disciplina. Mas o que realmente causou furor foi o embate entre Pelágio e um dos gigantes da teologia, o Agostinho de Hipona. Agostinho, né? Conhecido por suas reflexões sobre a graça divina e o pecado original, se tornou o principal opositor de Pelágio. E o que acendeu a faísca desse debate foi uma oração escrita por Agostinho. Concede o que ordenaste e ordena o que tu desejas. Uma frase simples, né? Mas que revelou a profunda discordância entre eles. Pelágio questionava a primeira parte da oração, argumentando que pedir a Deus a capacidade de cumprir seus mandamentos era absurdo. Para ele, a capacidade de escolher o bem e obedecer a Deus já estava na natureza humana. Exatamente, ele não negava totalmente a graça divina, mas havia como um auxílio externo, um guia para o bem, e não como uma força transformadora essencial. Para entendermos melhor o pelagianismo, precisamos analisar as 18 premissas Isso. que Pelágio elaborou para sustentar suas ideias. Elas com certeza geraram reações intensas na época e continuam instigantes até hoje, né? Vamos mergulhar nessas premissas. Começando pela primeira. Os mais altos atributos de Deus são a bondade e a justiça, sem as quais ele não seria Deus. Essa premissa em si não era controversa, né? Porque a bondade e a justiça divina eram conceitos aceitos na teologia cristã. A questão era como Pelágio interpretava esses atributos. Certo. E os relacionava à natureza humana. E aí que a segunda premissa causa impacto. Sendo Deus completamente bom, tudo quanto ele criou é igualmente bom, incluindo-se o homem. Essa é a base do pelagianismo. Pelágio acreditava que o ser humano era criado perfeito, sem mancha de pecado, com plena capacidade para o bem. Uma visão bem diferente da doutrina do pecado original, né, central na teologia agostiniana. Totalmente. Enquanto Agostinho defendia que a queda de Adão e Eva deixou uma marca na humanidade, uma inclinação para o mal, Pelágio rejeitava essa ideia. Para ele, o homem nascia livre e capaz de escolher o bem. Essa é a diferença de perspectiva ainda mais clara na terceira premissa. A natureza não apenas foi criada boa, mas incontestavelmente boa. Exatamente. Pelágio ignorava as consequências da queda, né? E se apegava à ideia de um ser humano imaculado, em perfeita sintonia com Deus. Ele tinha uma fé inabalável na capacidade humana de se aperfeiçoar e alcançar a salvação por seus próprios méritos. Mas, se o homem é naturalmente bom, como explicar a presença do mal e do pecado no mundo? E é aí que entra a quarta premissa que diz: a natureza humana é inalteravelmente boa. Ou seja, em sua essência, o homem é bom. Para ele, o comportamento de alguém é alterado quando se comete pecado. Mas os atos pecaminosos não mudam a natureza humana. Ou seja, para Pelágio, pecado era apenas uma escolha errada, né? Um ato isolado. E não uma condição intrínseca ao ser humano. Ele acreditava que os atos pecaminosos não contaminavam a essência humana, que permanecia pura. Uma visão que gerou muita controvérsia, porque parecia minimizar a gravidade do pecado. É como se ele dissesse que, errar é humano, mas a essência do ser humano permanece boa. E essa ideia é reforçada na quinta premissa. O mal ou pecado nunca pode transformar-se em natureza. Para ele, o pecado é um desejo de fazer o que a justiça proíbe, sendo, portanto, o homem livre para abster-se ou evitá-lo. O pecado é sempre um ato e nunca uma questão de natureza ou inclinação natural. Percebe como ele coloca a responsabilidade da escolha nas mãos do indivíduo. Para Pelágio, o homem sempre teria a liberdade de escolher entre o bem e o mal, independentemente de seus erros passados. Mas se o homem é capaz de evitar o pecado por si só, qual seria então o papel da graça divina? A sexta premissa tenta responder essa pergunta, né? O pecado existe como resultado das armadilhas de Satanás e dos desejos da carne, sendo essas tentações possíveis de serem evitadas pelo homem por meio da virtude do bem. Ou seja, a graça divina não teria um papel fundamental na luta contra o pecado. A vitória dependeria da força de vontade e da virtude de cada um. Exato. Pelágio não negava a existência da graça, mas havia como um auxílio externo, uma espécie de bússola que apontava para o bem. Mas a decisão de seguir esse caminho, de resistir à tentação, seria do indivíduo. Interessante. É uma visão que coloca muita ênfase na capacidade humana de resistir ao erro. E a sétima premissa vai ainda mais fundo nessa linha de raciocínio.
Há sempre a possibilidade de o homem não pecar. Para Pelágio, a natureza humana era forte o suficiente para vencer as tentações e viver sem pecado. Uma visão otimista, né? Que contrasta com a realidade da experiência humana, não acha? Com certeza. Afinal, quem nunca errou a NASA? E essa visão otimista de Pelágio se estendia também à figura de Adão, como vemos na 8ª premissa. Adão foi criado com livre-arbítrio e com uma santidade inerente ou natural. Pelágio via Adão como um ser perfeito, né? Dotado de livre-arbítrio e sem qualquer propensão ao pecado. Para ele, a queda de Adão foi uma escolha livre e consciente, e não uma consequência de uma falha inerente à natureza humana. Mas essa interpretação gera uma questão importante. Se Adão pecou por vontade própria, como explicar a transmissão do pecado para seus descendentes? A 9ª premissa nos dá a resposta de Pelágio. Adão pecou por vontade própria, não tendo sido coagido por Deus ou outra criatura. Ele rejeitava a ideia de que o pecado de Adão contaminou a humanidade. Ou seja, cada indivíduo nascia livre do pecado e com a mesma capacidade de Adão para escolher o bem. Uma visão que é de encontro à doutrina do pecado original, defendida por Agostinho, que afirmava que todos herdávamos a culpa de Adão. Exatamente. E essa divergência gerou um intenso debate teológico, né, que influenciou a história do cristianismo. E as próximas premissas de Pelágio aprofundam ainda mais essa controvérsia. Sim. Aguarde a parte 2. E a 10ª premissa aprofunda essa ideia radicalmente. Pelágio afirma que os descendentes de Adão não herdaram a morte natural nem a morte espiritual. Nossa, isso realmente desafia a visão tradicional do cristianismo sobre as consequências do pecado de Adão. Com certeza. Para Pelágio, a morte, tanto física quanto espiritual, não era um castigo inevitável pelo pecado de Adão. Ele acreditava que cada pessoa era responsável por seus próprios atos. E que a morte era um evento natural. Então, na visão de Pelágio, a morte não era uma consequência direta do pecado original. Exatamente. E essa ideia se conecta com a próxima premissa, a 11ª. Nem o pecado de Adão, nem a sua culpa foram transmitidos aos seus descendentes. Aqui, Pelágio rejeita completamente a doutrina do pecado original, não é? Sim. Para ele, cada ser humano nascia puro e inocente sem carregar o peso do pecado de Adão. Então, se não herdamos a culpa de Adão, não precisaríamos de redenção. Exato. Pelágio acreditava que a salvação era conquistada pelo esforço individual, pela prática da virtude e pela obediência aos mandamentos divinos. Ele tinha uma visão muito otimista da natureza humana, como vemos na 12ª premissa. Todos os homens são criados por Deus na mesma posição e condição que Adão possuía antes da queda. Ou seja, para Pelágio, a humanidade era uma nova criação, livre da mancha do pecado original, com a capacidade de alcançar a perfeição por conta própria. Isso mesmo. Uma visão bem diferente da de Agostinho, que defendia a necessidade da graça divina para superar a imperfeição humana. Mas se podemos alcançar a perfeição sozinhos, qual seria o papel da graça divina? Seria como um incentivo extra. A 13ª premissa de Pelágio nos dá uma pista. O hábito de pecar enfraquece a vontade, obscurecendo os pensamentos e conduzindo o homem aos maus hábitos ou vícios. Porém, a vontade não é enfraquecida e, portanto, pode superar os maus hábitos. Ele reconhecia que o pecado podia nos desviar do caminho, mas acreditava que a vontade humana era forte o suficiente para nos trazer de volta. Exatamente. Ele colocava muita fé na capacidade humana de superar as dificuldades e escolher o caminho do bem. Mas como ele conciliava isso com a ideia de que a graça divina é essencial para a salvação? Na 14ª premissa, Pelágio afirma que a graça facilita a bondade, isto é, torna fácil ao homem ser justo. Então, para ele, a graça divina não era uma força transformadora, mas sim um auxílio externo que facilitava a prática do bem. Isso mesmo. Ele via a graça como um guia, um professor que nos mostra o caminho, mas a decisão final de seguir este caminho seria nossa. Entendi. Para Pelágio, a graça era importante, mas não determinante. E a 15ª premissa reforça essa ideia. A graça fundamental que Deus concede foi aquela dada apenas na criação, permitindo a alguns atingirem a perfeição. Ele acreditava que essa graça inicial era suficiente para que, através do nosso próprio esforço, alcançássemos a salvação. Então, para Pelágio, a graça que recebemos na criação já nos equipa para a busca pela perfeição. E a vida de Cristo, qual o significado dela nessa perspectiva? Na 16ª premissa, Pelágio sugere que a lei mosaica continha a graça da instrução e da iluminação do homem, porém nada faz interiormente. Ou seja, ele via a lei como um conjunto de regras externas que nos ajudam a discernir entre o certo e o errado, mas não como uma força que nos transforma interiormente, e o sacrifício de Cristo como ele interpretava. A 17ª premissa nos dá uma pista. A graça de Deus também foi dada por meio de Cristo, como uma espécie de iluminação e doutrina. Jesus teria sido apenas um exemplo. Então, para Pelágio, Jesus não era o Salvador que morria pelos nossos pecados, mas um modelo de virtude e perfeição a ser seguido. Exatamente. Ele enxergava o sacrifício de Cristo como um ato simbólico, um exemplo de amor e compaixão.
Mas essa visão não diminui a importância da obra redentora de Cristo. Para muitos teólogos da época, sim. E essa ênfase no esforço humano fica ainda mais evidente na 18ª e última premissa. A graça é dada de acordo com a justiça e o mérito do homem. Ou seja, a graça divina seria uma recompensa pelos nossos méritos e boas ações. Isso mesmo. Ele via a graça como um pagamento por um serviço prestado, um reconhecimento por nosso esforço em alcançar a perfeição moral. Uma visão bem diferente da ideia de que a salvação é um presente gratuito dado por Deus. Realmente uma perspectiva bem diferente da tradicional. E essa divergência de visões sobre a natureza da graça e o papel de Cristo na salvação foi o ponto central da controvérsia entre Pelágio e Agostinho, um debate que moldou o pensamento cristão por séculos. Explorar essas 18 premissas do Pelágio foi realmente uma viagem no tempo. É incrível como essas ideias que surgiram lá no século V ainda nos fazem refletir sobre a natureza humana e o papel da graça. É verdade. O pelagianismo, mesmo sendo considerado heresia pela Igreja, deixou marcas profundas na história do cristianismo. E ainda ecoa em debates contemporâneos. Desde o próprio Pelágio. Qual foi o destino dele em meio a toda essa controvérsia? Bom, Pelágio enfrentou forte oposição da Igreja, né? E foi condenado em vários concílios. Suas ideias foram consideradas heréticas e ele acabou sendo excomungado. É um final triste para alguém que, em essência, buscava uma reforma moral e espiritual da Igreja. É irônico, né? Mas como você mencionou antes, o contexto histórico e teológico da época era muito diferente do nosso. O que hoje pode parecer ingênuo, naquela época era um grande desafio à doutrina da Igreja. Exatamente. A condenação de Pelágio, no entanto, não significou o fim do pelagianismo. Apesar da rejeição oficial, suas ideias continuaram a influenciar, né? O pensamento cristão ao longo dos séculos. Então, mesmo sendo considerada heresia, a doutrina de Pelágio encontrou formas de sobreviver e se adaptar ao longo do tempo. Sim, as ideias de Pelágio sobre a natureza humana e a capacidade de alcançar a perfeição encontraram eco em diversos movimentos e correntes teológicas, mesmo que de forma sutil. Em muitos aspectos da cultura contemporânea, a gente observa uma ênfase no individualismo, na autossuficiência, na busca pela realização pessoal. É como se, de certa forma, a gente vivesse numa sociedade que valoriza a capacidade humana de superar desafios e alcançar o sucesso pelos seus próprios méritos. Exatamente. Essa mentalidade que minimiza a necessidade de uma força externa para a transformação pessoal tem raízes no pensamento pelagiano. E essa influência pode ser observada em diversas áreas, como educação, trabalho e até mesmo nas relações interpessoais. É impressionante como uma doutrina que surgiu há tantos séculos ainda consegue ter relevância em nossas vidas. O pelagianismo, sem dúvida, nos convida a refletir sobre a nossa compreensão da natureza humana, o papel da graça e o significado da busca por aperfeiçoamento. E para a gente finalizar nosso mergulho no pelagianismo, fica a pergunta: em que medida a nossa sociedade reflete as ideias de Pelágio sobre a capacidade humana e a busca pela perfeição? Até a próxima. Até a próxima.